porque nesse momento o escolhido de Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Flávio Dino, fala com a imprensa e a gente acompanha ao vivo aqui na Jovem Pan. Realmente serem governo ou oposição. Para um cargo no judiciário, isso não é relevante. Se a pessoa é ideologicamente de um lado ou de outro, politicamente ou partidariamente de um lado e de outro. O ministro do Supremo não tem partido, o ministro do Supremo não tem ideologia, o ministro do Supremo não tem lado político. Então, no momento que o presidente da República faz a indicação, é evidentemente que eu mudo a roupa que eu visto. E essa roupa hoje é em busca desse apoio do Senado, a roupa que, se eu mereço essa aprovação, é a roupa que eu vestirei sempre, que independe de governo ou oposição. Então, é uma agenda intensa. Tá bom? Das decisões monocráticas. Eu terei a sabatina. Então, algumas respostas, claro, que serão dadas no dia 13. E eu tenho que respeitar a Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu tenho algumas respostas que eu darei seguramente no dia 13, como sempre fiz ao longo da minha vida, com muita transparência e muita clareza. O senhor acha que a análise sobre o nome do senhor, sobre a indicação, vai ter a mesma profundidade como o nome do Zanin? Eu não faço comparação, eu acho que cada nome é um nome, cada nome tem as suas características, tem os seus apoios. O que é importante é cumprir a Constituição. E assim como eu estou empenhado em cumpri-la, tenho certeza que os colegas senadores e senadoras, independentemente de Estado, de partido, ideologia, também o farão. Vamos ficando até o dia 13. Bom, gente, nós acompanhamos então a coletiva de imprensa do indicado de Lula ao Supremo Tribunal Federal, uma parte dessa coletiva, e dá pra gente entender uma coisa, meus amigos. Tem uma diferença muito clara aí de Cristiano Zanin para Flávio Dino. Eu me lembro na época que o Zanin foi indicado, o Zanin quase nem apareceu em público para nenhuma entrevista coletiva, fez toda uma articulação política ali em silêncio, batendo de porta em porta nos gabinetes do Senado Federal. Já o Flávio Dino tem um outro perfil completamente diferente, uma coisa um pouco mais midiática, falando com a imprensa ali, dizendo o que vai fazer, o que não vai fazer. Isso dá margem para muitos problemas, não dá, Mano Ferreira? Dá sim, dá. Assim como o histórico recente do Dino, que, como eu disse ontem, apesar de ter 20 anos de juiz, ele está há muito tempo como político, é ex-governador, é atualmente ministro, um dos mais eloquentes e presentes na mídia, né? Um dos ministros da linha de frente da defesa ideológica e política do governo Lula até aqui. Então, dar um duplo twist carpado e se tornar um juiz discreto, que vai falar apenas nos autos e que estará longe da mídia, é muito difícil de imaginar. E, na minha visão, é o tipo de situação que constitui o erro da indicação de Dino, justamente porque no contexto atual, o que o Brasil precisa é de um Supremo mais discreto, é de um Supremo que observe mais a lei do que a conveniência política, que tenha mais compromisso com a Constituição do que com o contexto político no parlamento. Então, a indicação do Dino nesse contexto vai contra essas necessidades do Supremo. O Dino tem naturalmente essa vocação midiática de chamar a atenção. Ele agora prometeu que vai mudar de roupa. Esperemos, mas é muito difícil de acreditar. Agora, ele também diz o seguinte: a gente não pode viver num país que haja divergências entre os três poderes e, na visão dele, o Supremo Tribunal Federal deve ser o vetor da harmonia desse país. Você concorda com isso, Nelson? Quase que um outro nome para poder moderador, né? Não é verdade. E essa coisa de que não pode haver divergência entre os poderes, só não há divergência entre os poderes quando os três poderes são um só, e a gente sabe bem o que é isso. Tem que ter divergência, sim, entre os poderes, até porque a própria Constituição fala que os poderes são independentes e harmônicos. A ideia está, na verdade, de conviver harmonicamente, que daí esse é o objetivo, a missão, e cada membro de cada um desses poderes tem que contribuir para isso. E aí o Flávio Dino vai ter que, de fato, mudar de roupa para colaborar com essa harmonia, porque ele, enquanto ministro, é muito incisivo, é muito duro, é um defensor de primeira hora do governo federal, tem as suas crises com os outros poderes, em especial com o legislativo. Vamos nos lembrar que ele sequer vai aos convites que lhe é feito pela Comissão de Segurança Pública, falando que teme pela própria segurança. Ou seja,
de fato, o ministro Flávio Dino, no Supremo Tribunal Federal, provavelmente já vai ser aprovado, não vai ter voto suficiente para barrar essa indicação, já pode se considerar um novo ministro da Suprema Corte, vai ter que mudar de roupa e a gente espera que, de fato, ele contribua para essa harmonia entre os poderes. O PP, essa diferença do Zanin para o Dino é gritante, né? Até do ponto de vista mesmo da atuação prévia antes dessa sabatina. São atuações completamente diferentes. O que a gente viu por muitas vezes é também um político falando agora nessa coletiva de imprensa, né? Como é que você vê isso? Eu vejo com naturalidade, Paulinho. Primeiro porque o Dino, ele é o ministro do Lula, né? Ministro da Justiça e da Segurança Pública, né? O Zanin era advogado do Lula, ou seja, quando o Zanin foi nomeado, o Zanin era advogado. Então a posição discreta do Zanin era muito patente. Já o Dino não, o Dino está saindo do Ministério da Justiça agora, né? Então ele estava nos holofotes até semana passada. Está na linha de frente do debate público. Está na linha de frente do debate público. Então com naturalidade que eu vejo o Dino se expondo mais nesse momento. Mas é bom lembrar que eu acredito que agora ele vai se retrair, né? Foi muito bom que ele colocou aí dizendo que vai mudar realmente a roupa, né? De político, de ministro para membro do STF, né? O que é muito bom, muito salutar. E é bom lembrar, Paulinho, eu lembro quando o Toffoli foi indicado, o pessoal fez uma pesquisa na internet ampla e acharam que o Toffoli prestou concurso para juiz e nunca passou, como forma de atacar a falta de conhecimento jurídico do Toffoli. O Dino passou no concurso público para juiz, né? Ou seja, esse argumento que fizeram em relação ao Toffoli não pega no Dino. O Dino é um jurista, ele consegue articular ideias jurídicas com qualidade, né? É muito bom você ver ele falando como ministro da Justiça, que ele coloca a ideia dele sob aspecto jurídico de forma exemplar. Eu posso discordar do raciocínio jurídico dele, mas não dá para negar que ele tem o raciocínio jurídico e conhecimento jurídico muito profundo. O que foi, Nelson? Mas não é porque foi juiz, porque ele era um juiz Estou comparando com o argumento que fizeram do Toffoli. Sim, perfeito. Perfeito, mas ele era um juiz em 1.200 juízes federais que a gente tem no Brasil, né? Lembra da coisa do juiz? Todo mundo trata ele como um rei, ele vai se sentir um rei. E aí a gente cai, às vezes, nesse imaginário de que bom, para ter notável saber jurídico, tem que ser juiz, tem que ser desembargador. Tem até projetos, na verdade, no Congresso Nacional, de que para ser ministro tem que ter tanto tempo de magistratura. Quando, na verdade, não é verdade. A gente tem outras carreiras que também, juridicamente, relevantes. A saída dele do Ministério da Justiça vai abrir uma vaga importantíssima dentro do governo. Eu já ouvi falar, inclusive, até do nome de Ricardo Lewandowski como um possível nome para ser o novo ministro da Justiça. Já ouvi também Ricardo Capelli, que foi o interventor lá no Distrito Federal depois do 8 de janeiro. Qual nome está mais cotado na avaliação de vocês? Jorge Messias. Jorge Messias? Eu acredito que seja o Jorge Messias. A AGU tem uma importância muito maior do que o Ministério da Justiça. Eu não acredito que ele vai sair da AGU para assumir o Ministério da Justiça, não. Até porque a tendência é o Lula dividir com a saída do Dino o Ministério da Justiça, Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública, não é? E o Capelli, eu acho que ele não vai também continuar como ministro, porque isso seria fortalecer o Dino duas vezes, dar o cargo de ministro do STF e colocar o número 1 dele, né, no Ministério da Justiça. Porque ele é do grupo do Dino.